Pois é, gente, vamos lá. Vamos nos preparando, relaxando nossos corpos físicos na medida das possibilidades de cada um de nós e rogando a Jesus e aos seus mensageiros para que estejam do nosso lado mais uma vez na condução dos trabalhos da noite de hoje, para que possamos aprender os ensinamentos da melhor forma, integrá-los ao nosso conhecimento, para que nos possibilitem uma melhor vivência dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Bom, acho que é você, né, Alex, que começa? Não, é palestras familiares, é o nosso amigo de Boina ali. Meu tema é o último. Clécio, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Conta aí. E dona Eleni, aí, depois de tanto sofrimento, aí, iPhone de Maria, né? Chegou já a deixar bem fixo aí. Eu falei, moço, já tá tanto sofrimento que eu falei, vou fazer questão de colocar ali. É rica. É rica. Ela nem tirou o nome iPhone. Nada. Né, Clécio? iPhone Para de dizer, Maria. eu tenho iPhone. Veja que... Ele foi juntando as moedinhas. Oxi. Vejamos como é as coisas. A gente viu a Eleni... Está desligado, Eleni. Está desligado. Está desligado. Ô, Rian. Oi. Antes de começar, só tem iPhone quem aí pode. Não quem impede, né? Nem quem impede, só quem pode. Mas, Alex, você pode ter um IP. Você pode ter um IP. IP eu posso. Eu sei de uma coisa, ela saiu do computador do menino, já está no quarto. O celular. O menino está usando, o menino está em aula. Eu ia para o computador, deixa de ser linguarudo, você está aprendendo com a Val. Isso pega. Vamos estudar, vamos. Senão eu saio. Eu acho engraçada. Ela fala que isso é linguarudo. Linguarudo em falar a verdade. Corta aqui. A gente está falando a verdade na cara. Bora lá. Bora lá, conta aí, 20 e 35, viu? Pronto, então nós temos aqui, hoje eu não vou estar vendo vocês, que eu vou mudar só a tela aqui, mas Conversas de Além Túmulo tem 2 textos, né? O primeiro aqui, que julguei bastante interessante esse texto aqui, porque trata-se de Alfred Leroy, né, o suicida. Esse rapaz, o pessoal conta que num terreno baldio, indo para o seu trabalho, né, os operários, encontra um rapaz enforcado, já sem vida, e observa a situação, como procedeu. Eles constatam que ele tem por volta de 50 anos, e dentro do bolso encontra, né, um bilhete escrito a lápis, dando o horário que ele fez isso aí, 11h03 da noite, creio eu que às 11h45 da noite, subo ao suplício, Deus me perdoará os erros. Isso é o que ele diz. Sim, lutei, o último extremo, promessas, garantias, tudo me faltou. Pegando parte desses 2 textos da carta que ele deixa escrito, ele conta parte do lamento, do seu lamento, sobre o que ocorrera com ele, né? Abandonado subitamente por aqueles que representei, sofro minha sorte. Confesso, morro sem fel. Mas, por mais que digam a calúnia, não impedirá que nos últimos momentos eu não atraia nobres simpatias. Mesmo ele tendo feito isso que queria fazer, ele ainda mostra uma clareza um pouco do seu ser em não fazer o mal a outras pessoas
e ele resolve por si mesmo tirar a sua vida. Então, assim resolve fazer uma evocação de Leroy e conta o seguinte. Então, o mais interessante desse texto aqui são alguns pontos. Eu sei que tem mais, mas eu sei que também o tempo não vai dar para isso. Então, caso eu não consiga dizer tudo aqui e alguém note que faltou alguma coisa, eu peço que vocês façam essas colocações ou nos comentários eu acrescento. Então, assim, isso, não venho como supliciado, estou salvo. Isso foi bastante interessante, né? Aí Kardec já veio com a observação. As palavras estou salvo surpreenderam a maioria dos assistentes. Quando eu comecei a ler isso, já me surpreendi logo, achei bastante interessante. Falei, como é que a pessoa está salva, acaba de suicidar e está salvo? É uma coisa muito louca. Mas ele vem falando sobre... fala sobre os jornais, né? Kardec faz a pergunta sobre os jornais, sobre esse ato de desespero. Ele não quer muito falar sobre isso porque relembra tais coisas sobre a vida dele. Então, podeis dizer, primeiramente, se tendes consciência da vossa situação atual, ele perfeita, sou relativamente feliz. Não me suicidei por causas puramente materiais. Quando encarnei na Terra, vi o suicídio no meu futuro. Era a prova contra a qual tinha que lutar. Então, desde pequeno, ele notava, desde novo, ele notava que tinha que lutar contra isso, né? Então, essa palavra feliz é bastante interessante. Kardec faz observações sobre isso, né? Põe à conta da fatalidade todas as desgraças que não se podem evitar. Então, ele coloca como fosse uma fatalidade sobre tudo o que ocorreu no caso. Ele resistia sobre o suicídio, porém, situações que ocorreram com ele, pessoas que foram-lhe ingratas, ele esperava algo dessas pessoas, lhe surge na vida, e então não pôde evitar essa desgraça. E acreditou que estivesse em seu destino. Então, para ele, isso estava em seu destino. Quisesse escapar, essa pergunta, a uma situação deplorável pelo suicídio, ganhasse alguma coisa com isto? Aí ele responde, aí está meu castigo, a vergonha do meu orgulho e a consciência da minha fraqueza. Isso é bastante interessante porque ele coloca o estado de espírito em que ele se encontra. Apesar de, nesse momento, ele ainda não ter sentido o que uma pessoa que comete suicídio sente, ele ainda já tem consciência de que ele irá sentir sobre isso. Então, o castigo dele é a vergonha do orgulho dele em não baixar a cabeça por algumas razões e a consciência da fraqueza, do momento de fraqueza dele. Saltei alguns pontos para poder passar aqui. Na observação de Kardec, ele começa a compreender sua posição sobre a qual, a princípio, pôde ter uma ilusão, porque não podia ser salvo e marchar para o suplício. Então, ele começa a compreender essa posição dele, em que ele está no momento. Isso é uma clareza que ele tem. Também aqui nas observações da pergunta 8, ele traz a ideia do futuro o impediu de cometer um duplo crime, com a do nada, porque assim, quando ele desencarna, quando ele morre, se ele tivesse a consciência do nada, segundo ele tinha consciência de que existia algo mais, que existia a consciência sobre a vida futura, que se ele tivesse a consciência do nada, nada impediria ele de vingar antes as pessoas, de cometer esse crime. Então, aqui ele faz a observação que a ideia do futuro impediu de cometer duplo crime. Com o nada, o que teria a temer se quisesse tirar a própria vida? Isso, né, é muito comum com as pessoas que, se for materialista ao extremo, nada impediria-os de fazer isso. Mas aqui à frente, com a pergunta, né, rogamos a Deus, esse ponto aqui eu julguei bastante interessante, porque é o seguinte, às vezes a gente tem receio de falar ao espírito de determinadas coisas, mas aqui, quando Kardec, na questão 10 aqui, que ele fala, pergunta 10, quando ele coloca que vai fazer uma oração a essa pessoa, ele diz logo no início, Deus Todo-Poderoso, sabemos a sorte reservada aos que abreviam os seus dias, e não podemos entravar a vossa justiça.
Olha como é que ele coloca o respeito a Deus sobre as justiças divinas, sobre a lei, as leis imutáveis de Deus. Entravar a vossa justiça. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Então, ao Kardec fazer isso, ele está dizendo também à pessoa que está ouvindo a sua prece que há consequências sobre aquela ação. E ele está ali ouvindo. Às vezes a gente tem esse receio de dizer ao espírito, e aqui não há nenhum receio. E o espírito, né, sente-se muito feliz e aliviado pela prece que é feita, né, e o faz até mesmo se comover. A prece faz chorar, por isso sou feliz. Aí, depois de um momento desse diálogo em que ele fala sobre situação e tudo, Kardec já passa ao diálogo com São Luís sobre a situação. Então, e acabamos em que aqui está infeliz. Infeliz é um termo hoje muito pejorativo, muito, talvez duro para se falar, mas aqui é muito bem claro, talvez no francês também ainda se seja, que dizem que os franceses são muito sinceros. E depois Jean falar isso para a gente. A expiação e o sofrimento, segundo São Luís, não há contradição entre as primeiras palavras desse infortunado e suas dores. Ele se diz feliz, feliz pela cessação da vida. E como ainda está preso aos laços terrenos, sente apenas a ausência do mal terreno. Mas quando seu espírito elevar-se, os horizontes da dor, ou seja, ele ainda está preso da matéria, se livrou daquelas pessoas a qual ele se sentia ferido, então para isso era uma felicidade para ele, então ele não sentiu as dores, as tensões iniciais que geralmente um suicida sente. Aí ele diz que da dor, né, a expiação lenta e terrível desenrolar-se-ão diante dele, e o conhecimento do infinito ainda velado aos seus olhos, ser-lhe-ão o suplício que entreviu. Aquele suplício que ele fala sobre o orgulho e sobre a fraqueza dele. Isso lhe será muito pesado ainda, mas ele não sentiu logo de início esse suplício. Então, o estado de alma dele ainda está bem ameno, digamos assim. Aqui mais à frente, fala com lucidez e ainda não sofre. Mas reforçando aqui, Kardec fala, o suplício de cada um desses homens reveste o caráter próprio do seu progresso moral. Então, de certa forma aqui, quando foi encontrado esse rapaz, ele estava muito bem vestido, ele estava muito bem posto, ninguém reclamou sobre o corpo dele, ninguém diz nada, mas aparentemente era uma pessoa que tinha uma certa posição, ele não quis falar sobre a profissão dele, não quis falar sobre nada, mas tudo indica que ele tinha, sim, uma condição, né, um pouquinho, mais ou menos, digamos assim. Então, seguramente, o sucumbiu pela tentação. Peraí, não é bem isso que eu ia dizer, não. Aqui, Kardec faz uma pergunta na 14 que é bastante interessante. Assim, aos olhos de Deus, qual? Porque ele faz uma nota sobre a narrativa do suicida de Samaritana, que trabalhamos em junho de 1858, né? Que inconscientemente aquela pessoa cometerá suicídio naquela casa de banho. Então, ele faz a pergunta, aos olhos de Deus, qual o mais culpado e qual o que sofrerá o grande castigo? Este que sucumbiu à sua fraqueza ou aquele que, por sua dureza, foi levado ao desespero? Aí a resposta, seguramente o sucumbiu pela tentação. Seguramente o que sucumbiu pela tentação. Ou seja, foi tentado e não resistiu. Então, esse seguramente sofrerá um pouco mais do que o que está inconsciente. No segundo texto, eu tenho um tempo mais curto, agora eu sei disso, para poder finalizar, mas o texto também é bem mais curto, e é de um jovem. Esse foi muito interessante também, porque esse jovem, geralmente, para se falar com um jovem, saber como desencarna de um jovem, até agora eu não vi muitos textos sobre isso. E esse fala de um morto de 14 anos, né, que era amigo do filho da médium, senhora Costel, evocado 8 dias após sua morte. Então, ele faz aqui a pergunta, né, faz a evocação,
e ele fala sobre o camarada Charles, que tudo indica ser o filho da senhora Costel. Ele diz: Charles sente muito pesar por minha morte, mas estou morto? Vejo, vivo, penso como antes, apenas me posso tocar, nem reconheço nada do que me cerca. Então, aí a Kardec vai para uma linha para saber o que ele vê, o que ele sente. Então, o que vedes? Vejo um grande claridade. Meus pés não tocam o solo, deslizo, sinto-me arrastado, vejo formas brilhantes e outras envoltas em branco. Pressiona-me e me rodeiam, uns me sorriem, outros me metem medo nos seus olhares negros. Então, ele traz uma narrativa do que ele estava vendo, ao seu olhar, o que ele via e o que ele sentia, pós-desencarne e o que ele estava vivenciando. Queria também que dissesses, esse ponto é interessante, né, que Charles, que vou me divertir bastante ao vê-lo trabalhar. Então, isso traz uma certa prova para Charles, que estava desejando trabalhar ou pretendendo trabalhar alguma coisa. Então, para Charles, isso pode ter um significado muito maior do que para nós que estamos lendo e para quem estava participando. Aí, onde estáis? Estou ali junto à mesa à direita. Acho engraçado que vocês me vejam, eu não vejo, né? Então, ele diz que lembra muito bem do que sente. Não me lembro muito, isso pós a morte do corpo, não me lembro muito do que senti, então tinha muita dor de cabeça e via tudo quanto tipo de coisa ao redor de mim. Estava completamente entorpecido, queria mover-me e não podia. As mãos estavam molhadas de suor e sentia uma grande agitação em meu corpo. Depois, nada senti e despertei bastante aliviado. Não sofria mais e estava leve como uma pluma. Então, essa narrativa desse jovem, já finalizando, a narrativa desse jovem demonstra a passagem dele, o que ele via, os momentos em que ele via a mãe, queria que a mãe se acalmasse com aquilo, e eu achei bastante interessante porque é a vivência e o olhar de um jovem que, tendo o seu estado tranquilo, ele pôde vivenciar parte das coisas. E esse deslizar dele eu achei fantástico. Então, ou seja, como se você fosse arrastado pelo pensamento e deslizasse até determinados locais para onde estava. Então, esses dois textos, vou deixar para os comentários aqui, para a gente discutir um pouco mais, mas eu achei bastante forte esses pontos aí. Ok, Clécio, 1 minuto você ficou, só 1 minuto, ainda sobrou 1 minuto. Bom, eu vou falar da correspondência, né? E Kardec coloca na revista a carta de um senhor italiano. Sim, Clécio, também não sei se os franceses são sinceros, eu os acho muito chatos. E esse italiano aqui diz para Kardec, né, que há cerca de 4 anos ocupa-me das manifestações espíritas. Como a gente está em 1861, em abril de 1861, então a gente vê que esse rapazinho aqui, esse senhor, esse Conde X, né, deve ter comprado o Livro dos Espíritos assim que foi lançado, né, em 1857, porque ele está há 4 anos estudando a doutrina dos Espíritos, lendo e relendo o Livro dos Espíritos, que constitui para ele e para a família uma fonte, né, de alegrias e consolações. E ainda, né, que ele fica muito feliz porque tem na família um médium bom, que dá comunicações de espíritos elevados, né? E ele diz que começa a acreditar na vida futura, porque agora ele tem as provas, né? E as provas que ele recebe pelo trabalho que ele desenvolve em casa com os seus familiares é mais do que o suficiente para fortalecer a sua fé. E ele vai dizer a Kardec em determinado momento que dessa grande alegria para ele, porque antes ele tinha medo do futuro que preocupava, né? Porque para ele a ideia do nada era horrível. Então ele diz que depois que teve esse contato com a doutrina dos espíritos, ele parece que renasce para a vida. E agradece mesmo, porque dentro dessa instrução que ele está vivenciando, desse aprendizado, ele está levando para os filhos deles, né? E agradece porque os filhos dele não vão ter os tormentos que ele teve durante a sua juventude, durante o seu crescimento, porque os filhos deles são alimentados por essa verdade, quer dizer, pela doutrina dos espíritos, de forma que a razão deles se fortalece, né? E ele vai dizer em determinado momento que, apesar de tudo isso, dessa certeza e tudo,
faltava para eles, em sua casa, nas suas reuniões, né, um guia seguro para a prática da prática mediúnica que ele vinha fazendo em casa com seus familiares. Aí diz, não, mas que bom que você lançou agora, né, esse seu livro dos médios, o vosso livro dos médios, veio preencher essas lacunas, acho que alguma coisa que ele não entendia, né? E também prevenir contra alguns escolhos, né? Então, ele vai dizer que ele envia uma série de comunicações a Kardec, né? E pede que Kardec faça comentários, né? Leia e faça comentários a respeito dessas comunicações. Só que ele diz antes, olha, há muito tempo que eu queria te fazer umas perguntas, né? Acho que, inclusive, sobre o processo de mediunidade, essa coisa todinha. E eu temia vos incomodar, veja, né? E eu temia vos incomodar, mas agora que tem o livro dos médios, ele tinha sanado já algumas dessas dúvidas que ele possuía. Então, Kardec diz que tem algumas comunicações muito notáveis, né? E ele, então, escolheu as respostas de um determinado espírito, né? E Kardec começa a enumerá-las aqui, né? E então ele pergunta assim, conhece o livro dos espíritos? Aí o espírito responde, como os espíritos não conheceriam a sua obra? Aí diz, todos a conhecem. Todos a conhecemos. Aí Kardec diz assim, aí ele continua na pergunta, é muito natural, que muitos trabalharam nela, né? Então era natural que conhecessem. Mas e os outros? Aqueles que não trabalharam, né? Porque a gente sabe que foi uma legião de espíritos que veio em nome do Espírito da Verdade e anuncia ali, o Espírito da Verdade era membro dessa legião, e aí eles trazem toda essa comunicação, né? Aí ele diz assim, há entre os espíritos uma grande comunhão de pensamento e uma solidariedade que vós não podeis compreender, porque vocês se nutrem do egoísmo e só olham as coisas pelas estreitas janelas de vossa prisão, né? Então, ele diz que os espíritos, eles têm essa comunhão de pensamento, agem em comum e são solidários uns com os outros. E nós não nos apercebemos disso porque lutamos pela satisfação do nosso egoísmo. E nós só vemos através da janela da prisão. Acho que dentro do corpo, a gente, obviamente, se entorpece de alguns sentidos e a gente quer, primeiramente, a manutenção do corpo. Acho que é isso que ele quer trazer aqui. Então, vamos mais, né? Ele pergunta, trabalhastes, então, nesse processo, na escrita do Livro dos Espíritos? Aí ele, não pessoalmente, mas eu sabia que devia ser feita e que outros espíritos, muito acima de mim, estavam encarregados dessa missão. Aí a pessoa que vai fazer pergunta assim para ele, que resultados essa obra produzirá, né? Aí ele vai dizer que já é uma árvore que lançou sementes fecundas por toda a terra. E aquelas sementes estavam germinando. E em breve elas amadureceriam e logo mais seriam colhidos alguns frutos dessa árvore aí. Então, a pessoa pergunta mais uma vez, e o que é que a gente deve pensar, então, dos detratores, né? Das pessoas que detratam a doutrina dos espíritos? Aí ele deixa lá, né? Porque se o sol está encoberto pelas nuvens, quando as nuvens se dissipam, o sol brilha cada vez mais vivo. E a pessoa pergunta, então quer dizer que essas nuvens serão dissipadas? Aí ele diz, Deus o quer, basta um sopro de Deus, né? Deus levou-te, né? Deus o quer. Assim, em vossa opinião, o Espiritismo se tornaria uma crença geral? Aí ele diz assim, quereis dizer, então, universal, né? E a pessoa, então, lembra que dos detratores é muito difícil os homens se convencerem, né? Dessa doutrina que aparece dessa forma, né? Aí ele vai dizer, há seres que jamais serão nesta vida, que há alguns que não serão convencidos nessa existência, mas diariamente a morte os recolhe, né? A gente lembra desse ponto aqui, lá no final de A Gênese,
quando a gente vai falar da geração nova, né? Que os homens vão sendo substituídos por outros homens, né? Que os homens vão se melhorando quando alguns vão saindo e os outros vão vindo diferente. Porque ele vai dizer que Deus quer a vitória do bem sobre o mal e da verdade sobre o erro. Aí a pessoa então pergunta se o espiritismo será para sempre aceito aqui. Aí ele diz, sim, será aceito e florescerá. E aqui alguém vai dizer que esse florescerá foi sublinhado, né? Com força, né? Porque vai florescer sim. Vai florescer sim. Aí aqui ele começa a fazer algumas considerações acerca do espiritismo, comparando ela com a moral de Jesus, né? E pergunta também se o espiritismo vai ser considerado uma lei nova, deve ser considerado como uma lei nova. E ele disse que não pode ser considerado como uma lei nova, porque ele exprime sem alegorias tudo aquilo que já foi dito. Ele é a confirmação do cristianismo, que é e será sempre a lei divina, que deve reinar sobre toda a terra. E sua propagação vai tornar-se mais fácil por esse poderoso auxiliar. Então, ele vai dizer que o Espiritismo é um poderoso auxiliar, que veio nos lembrar da lei divina, né? E que o Espiritismo chega no momento que aquelas interpretações que nós tínhamos da lei do Cristo estavam equivocadas, né? E que geraram lutas fratricidas. E Deus, no entanto, quer que a lei do amor não quer que a lei do amor seja um pretexto de desordem e de lutas. Então, o Espiritismo chega no momento de nos esclarecer e confirmar o cristianismo, que será sempre essa lei divina e que deve reinar por toda a terra. Então, o Espiritismo ele veio deixar claro que é o poderoso auxiliar dos ensinamentos de Jesus. Então, é isso, meu, deu para fazer em 10 minutos. Alex. Vamos lá, vamos tentar brigar aqui com a internet para ver se dá certo. Como lá no grupo eu roguei a presença do padre Itamar para benzer fazer a sessão de descarrega aqui na net, acho que vai dar certo. Então, vamos para adiante. Bom, o artigo Dissertações, ele está com 3 textos, né? 3 artigos, subartigos, no caso, e a gente vai discorrer sobre os 3 aqui, porque são 3 textos diferentes um do outro. O primeiro texto é uma comunicação de Macion, que ele vem até de forma alegórica, enfática, além de poética, falar do nascimento da verdade, fazendo uma comparação como o nascimento de uma criança e que todos deveriam se preparar para seguir essa criança, que seria a criança da verdade. Porém, o nascimento dessa criança, o desenvolvimento dela não seria sem luta, porque a cupidez, o orgulho, o egoísmo e a hipocrisia iriam conspirar para a sua derrota. Logicamente, dá a entender que Macion está fazendo essa comparação com a doutrina espírita. Ok? Está comparando o nascimento da verdade ou da criança com o espiritismo. E aí a gente vai ver lá em obras póstumas de Allan Kardec, no capítulo falando sobre credo espírita, esse capítulo esclarece plenamente a finalidade e o objetivo da doutrina espírita, que diz o seguinte: ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos nos mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal,
a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Vou repetir essa parte. Põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, por que está na terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. Então, é esse nascimento da criança que o Macion, da criança, nascimento da verdade, que o Macion estava conclamando a todos para que seguíssemos, entendendo aí o nascimento da doutrina espírita, que melhorando os seres individualmente, logicamente seria preparado na Terra o reinado da paz e da fraternidade. E a evolução do ser é um dos princípios nosso da doutrina espírita. Então, a gente vai observar que aí no segundo subartigo está se falando da melhoria do progresso de um espírito perverso. E Kardec diz, nesse artigo, que foi publicado em dezembro, né? Dezembro de 1860, várias comunicações de um espírito denominado de Clare, com o título de Castigo do Egoísta. E esses textos foram textos, logicamente, essa Clare era um espírito em situação deplorável, na publicação em dezembro de 1860. A senhora gostei, e se Kardec gostou, quem sou eu para desgostar, né? Então, a senhora gostei empreendeu uma educação moral em cima desse espírito. E o que, obviamente, a gente percebe que teve um sucesso pelos ditados espontâneos que esse espírito vem citar e que está publicado nessa revista de abril de 1861. E o interessante é que essa Clare, ela vem falar sobre a moral divina e a moral humana, que são completamente diferentes. Porque, pelo texto que ela apresenta, que ela escreve espontaneamente, a moral divina não julga, a moral divina não. Deixa eu só pegar aqui para dar uma lida, que me fugiu aqui a palavra sobre essa questão. Eu vos falarei da diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e o reino dos céus vos será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependidos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite, sorrindo, os pecados escondidos, que, diz ela, são perdoados pela metade. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Então, ela vem fazer esse comparativo que a moral divina perdoa incondicionalmente, enquanto a moral humana é apenas uma veste, uma hipocrisia disfarçada de perdão que conta ela que só vem pela metade. Né? Então, o Espírito Clare, e é isso que Kardec quer mostrar nesse artigo, que lá em dezembro de 1860 era um espírito deplorável. E aqui já vem espontaneamente falando sobre a questão da moral,
demonstrando arrependimento, demonstrando que o trabalho da senhora Agostê estava surtindo efeito, porque o espírito estava mais lúcido e numa situação melhor. E também tem uma comunicação a respeito da mesma questão do progresso do espírito perverso, também de uma mulher chamada Adele. Eis um outro exemplo de conversão obtido no caso quase semelhante. Na mesma sessão se encontrava uma senhora estrangeira, médium, que escrevia na sociedade pela primeira vez. Ela conheceu uma mulher morta há 9 anos e que, quando viva, merecia pouco estima. Depois de sua morte, seu espírito se mostrou ao mesmo tempo perverso e mau, não procurando senão fazer o mal. E aí, em seguida, veio a comunicação também de forma espontânea desse espírito chamado Adão, mostrando arrependimento e pedindo que todos aqueles que estavam lá na sociedade espírita orassem por ela para que tivesse forças para vencer as dificuldades que ela estava passando. E no terceiro subartigo, a gente vai ver um espírito de luz, deixa eu ver se o nome do camarada era esse mesmo, falando Luoz. Eu não falo o francês fluentemente como o Rian, então vai me perder as pronúncias, viu, pessoal? Mal português. Tá igual aquele povo, vão aprender inglês porque português nós já sabe. Então, vamos lá. O texto está falando sobre o ciúme entre os médiuns. E esse Nuós vem justamente falando sobre o homem vão, o homem que se crê infalível, que se crê orgulhoso nas suas convicções pessoais. E aí ele vem colocar que triste é esse homem, principalmente se ele for médium, porque acha que todos os feitos através da sua mediunidade é obra dele, quando, na verdade, uma característica que o médium tem que ter é da humildade, porque a obra é uma boa obra por conta do obreiro e não da ferramenta. E ele coloca que o médium é apenas uma ferramenta nas mãos dos espíritos. Então, não deveria se orgulhar nem se envaidecer por conta dos trabalhos mediúnicos que desenvolvem. E deveria evitar o ciúme entre os médiuns também, deveria temer tanto quanto o orgulho e a vaidade, que o ciúme azeda o coração. Depois dessa comunicação, um senhor que Kardec coloca aqui no artigo como senhor D, para não citar o nome, ele discorre sobre a questão do ciúme, dando a sua opinião, e coloca que o ciúme é o mesmo nos dois casos que se parece tão frequentemente nos sonâmbulos, falando que ciúmes aparece tanto nos médiuns quanto nos sonâmbulos. E Kardec refuta esta opinião, falando que o ciúme, disse ele, parece inerente ao estado sonambúlico, e isso por uma causa da qual é difícil dar-se conta, e que os próprios sonâmbulos não podem explicar. Este sentimento existe entre sonâmbulos que, no estado de vigília, não tem um pelo outro senão da benevolência. Entre os médios é longe de ser habitual e se prende, evidentemente, à natureza moral do indivíduo. Então, Kardec, no final das contas, acaba colocando que isso é uma questão, evidentemente, relacionada à natureza moral de cada indivíduo, mas que é mais comum entre os sonambúlicos do que os médiuns propriamente ditos. Por quê? Porque os sonâmbulos, eles agem por conta própria. É o próprio espírito quem vê, quem ouve e que narra. E o médium, ao contrário, é um intermediário e recebe tudo de espíritos estranhos. Mas, no final das contas, também
coloca essa questão do ciúme como uma distorção, um problema que necessita de correção. Não. E aí a gente vem discutindo já há algumas noites de estudos nossos, a gente vem falando muito sobre os médiuns, né? Sobre o quanto melindroso é o médium, o quanto não aceita críticas e etc e tal. Aí só jogando aquela velha pimentinha para a gente poder debater sobre o assunto, mas que isso, como Kardec cita lá no artigo, é próprio da natureza de cada indivíduo. E a gente não pode estar generalizando. Ok? Enquanto eu falo, vocês estão escrevendo, eu vou puxar a orelha de todo mundo aqui, por conta da desviando a atenção, falando de bode cozido de meio-dia, falando do que está comendo, chamando a doutora de rica. Depois eu vou, à noite, quando eu me desprender, eu vou puxar o pé de cada um, viu? Para deixarem de meninices na hora do estudo e prestar atenção no que o professor está falando. E tenho dito. Encerrei. E até com a bronca ficou 13 minutos. Sobrou tempo. Aqui na ordem, primeiro Itamar. Tá vendo aí a puxada de orelha aí de Alex? Tá vendo aí, Val? Hoje ele tá com a língua solta, viu? Oi, Itamar, eu estou aproveitando que a internet está ruim. Ele esqueceu. O professor esqueceu que esses meninos são hiperativos. Eles dão conta de tudo. Não pode ficar quieto, né? Começando meus comentários, eu gostaria de lembrar a vocês, eu digo isso porque essa semana, em um dos artigos que eu apresentei, eu fiz um levantamento, e sempre essas conversas familiares de além-túmulo, Kardec colocava normalmente as evocações. As dissertações, eles colocavam os ditados espontâneos. E as correspondências, às vezes, eles colocavam dentro dos ditados espontâneos, e normalmente, ele não fazia comentário nas dissertações. Desses artigos aí que eu vi ultimamente, esse artigo apresentado por Alex sobre os médiuns, é que ele fez um comentário, por sinal, um comentário muito interessante. Nessas conversas familiares, uma coisa muito interessante, nós já falamos isso, vamos só reforçar cada vez mais, essa questão do suicídio, para a gente desmistificar essa ideia de que todos os suicidas vão para o mesmo lugar, para o Vale do Suicida, não sei o quê. Então, ficou claro aí, nesse artigo apresentado por Clécio, primeiro, as evocações vêm demonstrar que qualquer espírito, seja qual for a forma de desencarnação, pode ser evocado, pode vir conversar, sim. O estado é diferente. O estado é diferente. E aí, no livro dos Espíritos, na parte das penas e gozos terrestres, questão 949 está lá. A intenção lhe atenua as faltas. E na 957 está lá. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Depende da circunstância. Livro Céu e Inferno, em breve a gente vai estudar, né, Val? Livro Céu e Inferno está bem claro. Quando Kardec traz a publicação de vários artigos, inclusive o da Samaritana, né, daquela pessoa que se suicidou, está lá também, fica claro que os suicidas, muita gente vai sofrer as consequências da desencarnação, mas o nível de consciência é relativo, como no artigo que apresentou o Clécio aí, depende da condição moral de cada um, né? do nível de consciência de cada um. Outra coisa que chama a atenção, veja como Kardec era realmente um cara muito
preocupado em colher informações do mundo espiritual. Não é a primeira criança ou o primeiro adolescente que ele evoca. Veja que ele já evocou outros adolescentes, né? Inclusive evocou pessoas com deficiências e tudo. Para quê? Para ele poder identificar o espírito, se estava sofrendo os entraves e as limitações do corpo físico. Então, veja a habilidade dele. E também a publicação de correspondências, como essa que Rian apresentou. Então, ele sempre apresentava correspondências e aproveitava na publicação das correspondências para questionar os espíritos, para tirar algumas informações. Nesses ensinamentos apresentados por Alex, veja que ele recebeu aí uma correspondência do senhor Sabor, Emily Sabor. Emily Sabor, lendo a biografia, eu até vou publicar essa biografia aí nesse tanto do grupo, que eu tenho ela. Veja como é interessante quem é Emily Sabor. Ele simplesmente foi presidente, foi um dos fundadores do Centro da Sociedade Espírita de Bordeaux. E foi através de Sabor que Rostand conheceu o Espiritismo. Ele vai conhecer o Espiritismo de Rostand justamente lá em Bordeaux. E aí tem um artigo em 1861, daqui a 2 meses nós vamos ver, que é uma carta de Rostand para Kardec, a primeira carta. O outro grupo não escolheu, não. Mas vamos, na época, ler, porque é interessante. Mas doutor Sabor, o doutor Sabor, depois sai de Bordeaux e vai ser o secretário de Kardec a partir de 1864. Vai ser o secretário de Kardec em Paris. Só que depois, alguns anos, desaparece, 43 anos, desaparece. Mas ele teve uma importância muito grande para o Espiritismo, porque ele mandou muitas correspondências, como essa aqui, né, com evocações, com informações que Kardec aproveitou algumas dissertações espontâneas e colocou lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe. Então, Sabor foi muito importante nesse processo. E, para finalizar, essa questão, a cama está sacudindo sozinha aqui, viu? Para fechar essa questão do ciúme dos médiuns, Kardec vai trazer uma informação na nota dele que eu achei muito interessante, quando ele fala, reforça aquilo, ó. A mediunidade independe das qualidades morais. Isso, Kardec, veja, coloca muito isso, e ele já colocou isso lá no Livro dos Médiuns, em 1861. Veja que nós aqui estamos em 1861, mas estamos em abril, e ele lançou em janeiro. E aí ele reforça isso. A faculdade, que é orgânica, independe da moral. Beleza, concluo. No tempo, rigorosamente on time. Val? Vamos lá. Do suicida, eu gostaria de acrescentar, de reforçar o que Itamar falou, o que Clécio falou, dizendo que cada suicida é muito igual a cada tipo de morte. Então, vai depender também da intenção, dos espíritos que estão assediando, de toda uma gama de tanta coisa que acontece ao redor da pessoa para que ela realmente dê cabo à sua vida. E na fala aqui desse suicida, tem um momento que ele diz que ele lutou até o último extremo. Ele lutou. Claro que depois as forças dele, como ele diz, foram minadas, e aí ele achou melhor realmente a morte, né? Ele achou melhor por fim a vida dele. Então, ele vem falar aqui uma outra coisa. Ele diz que ele viu o suicídio dele no futuro, quando ele foi reencarnar. E aí a doutrina espírita ela vai nos dizer também que alguns suicidas, eles, vez ou outra, nas suas reencarnações, se eles foram suicidas numa encarnação, a tendência é que ele volte a cometer o mesmo ato. Então, ele vem dizer isso aqui para a gente. Então, ele está dizendo que ele já tinha visto, então, sinal de que ele pode ter sido suicida em outra vida, né?
E era a prova, ele diz assim, então, esta prova de eu ter visto o meu suicídio no futuro era a prova de que eu não tinha como lutar, quer dizer, as forças deles, né, o ato ia ser mais forte do que aquela luta dele. Então, é sinal de que ele já havia cometido, né? É uma outra coisa aqui, lembrando que esse espírito, ele também não desacreditava na vida após a morte. Ele não achava que era o aniquilamento final, que ele ia ficar livre de tudo, não. Porque ele não acreditava no nada, ele não estava fazendo aquilo, né, por nada. E outra coisa nessa mensagem que fica muito claro é quanto à prece. Todas as vezes que a gente estuda e que vem a questão da prece, fica muito claro de como a gente precisa verdadeiramente estar vibrando, orando por esses suicidas, mesmo que a gente não os conheça. Eu sempre faço isso, quando eu sei de alguém que cometeu suicídio, eu vou colocando essa pessoa no meu caderninho de orações e eu fico orando por ela, porque a prece vai chegar para essa pessoa e vai ser um alívio. Vai ser um alívio grande e vai ajudá-la sobremaneira, né? Porque, como ele diz aqui, a prece é um orvalho benfazejo. Bem, a questão da correspondência, a única coisa que eu queria falar aqui é que, lembrando aqui, que ele já está se colocando como um espírito, não como um espírito elevado, porque os espíritos que fizeram parte da codificação, Rian já falou, só lembrando, foram espíritos evoluídos, bem elevados, né? Muito acima da média, muito acima. E esse espírito, quando ele fala que ele sabia do Livro dos Espíritos, sabia da codificação, sabia do espiritismo, é porque realmente os espíritos se comunicam e ficam sabendo de tudo que está se passando no mundo extrafísico e no planeta, né? Só por conta disso. Mas ele não participou, como ele diz. Para a gente entender também que os espíritos que participaram da codificação não foram espíritos medianos, nem abaixo da média, mas foram espíritos bem mais evoluídos, muito mais evoluídos, né? Outra coisa que ele fala aqui, na do Rian, é que a doutrina espírita ela não vai trazer nenhuma moral nova, e Kardec traz isso, né, para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há nada de novo, não é uma moral nova, mas é uma forma diferente da moral do Cristo, de como foi organizada a moral do Cristo, né? Os ensaios, a questão aqui de Alex, quando a gente fala aqui do castigo do egoísta, né, do progresso de um espírito perverso aqui, a gente vai ver que, no caso, pede aqui orações, e sempre essa questão da oração necessária para esse espírito, e aqui ela pede aqui, já deu meu tempo, Rian? Oh, meu Deus, pede aqui orações, pede várias vezes, dizendo que sofre, que orem por ela, né? E a questão da inveja dos médiuns, eu vejo assim, nós, como estamos nesse mundo ainda muito terra a terra, com muitas dificuldades engendradas no nosso espírito, principalmente o orgulho e o egoísmo, a gente vai passar por isso, mas o que a gente precisa fazer é lutar contra essa questão da inveja, de achar que o médium está acima, de se achar, como é que se diz, de fazer comparação, né, da atividade mediúnica, porque no dia que a gente para de comparar-se com outros médiuns, eu acho que o egoísmo ele vai acabando. O problema é a comparação, a gente querer sempre ser mais e a gente querer sempre estar com a verdade. Ok. Ivone, por favor, Ivone. Bem, conversa familiar de além-túmulo, só uma colocação aqui com relação ao suicídio, né? É bom que a gente fique assim atento com relação à questão fatalidade, né?
porque o Espírito dá a entender aqui que era uma fatalidade, ele não tinha como se sair dessa situação, né? Que foi muita luta para ele. Mas não existe fatalidade para o mal, né? Ninguém vem com essa fatalidade de suicidar. Ninguém vem na programação, ó, você vai suicidar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa colocação, né? De fatalidade. Porque faltou nele confiança em Deus, faltou calma, faltou resignação para que ele pudesse vencer o suicídio, né? Essa luta. Mas ele tem aqui um atenuante muito interessante, que é a questão dele lutar contra o desejo de odiar aqueles que lhe fizeram sofrer, né? Que lhe fizeram mal. Então, esse é o ponto onde tem essa atenuante aí na situação dele como um suicídio, do sofrimento, né? E a gente reforça a questão que não existe nenhuma desencarnação igual. Mesmo sendo suicídio, a situação dele não é igual para todos, né? Cada suicídio é um caso, cada situação é um caso. E aí a gente foge à questão de querer taxar todos iguais, né? Generalizar a questão, né? Então, a fatalidade a gente não vê em programação, mesmo que a gente tenha sido reincidente em outras existências, nós não viemos com a fatalidade para o suicídio. Pelo menos em termos do que eu já li e estudei, eu compreendo assim, que ninguém vem com a fatalidade para suicidar, senão, se eu já estou na minha programação que eu vou suicidar, então não tem por que estar lutando, né? E ele mesmo diz aqui a questão do livre-arbítrio, né? Ele tinha um livre-arbítrio para lutar, mesmo ele achando que, em virtude do seu livre-arbítrio, e acreditou que estava em seu destino. Ele acreditava que estava no destino dele sucumbir pelo suicídio. E aí vem, já que ele já tinha essa ideia, né? Ele ficou isso muito impresso quando da programação da reencarnação, que ele ia passar por um momento difícil, e aí ele precisava de lutar para não reincidir no suicídio, né? Mas ninguém vem com essa fatalidade, não, para o suicídio, né? Ele tem o livre-arbítrio da luta e de ceder o arrastamento, né, a essa tendência. Esse da criança, vocês já falaram aqui, essa correspondência, eu só queria colocar a questão dos... Deixa eu ver. Ele diz aqui, entre aqueles que sofrem na Terra, há muito que espiam em suas... Não, não é isso que eu queria falar, da correspondência, mas eu não vou me prender, não. Vou ficar aqui ressaltar aqui essa questão do ciúme entre os médios. Isso no dia a dia da casa espírita é terrível. Isso gera uma confusão tão grande, uma perturbação tão grande, que só quem trabalha nas casas, né, e no dia a dia da casa espírita é que sabe. Até porque o médio, quando ele não tem esses cuidados, né, com relação ao ciúme, à inveja, ele abre portas para perturbações, para espíritos perturbadores, criar um tumulto nos trabalhos da casa. E isso, dentro das reuniões mediúnicas, chega até a acabar com a reunião, por conta dessa falta de cuidado com os médios, né? A gente sabe que a questão não é a mediunidade em si, é a questão moral do médio, né? Isso aí fica muito claro, que é a questão moral do médio que faz com que ele abra essas portas. É a mesma coisa, como ele mesmo dizia, a mesma coisa do orgulho e do egoísmo, que são duas chagas terríveis. E ele inclui também o ciúme em uma dessas chagas, né? E eu boto também a inveja, porque não tem porquê, todo mundo está ali trabalhando, né? Para Deus todo mundo é filho, cada um com seu instrumento de trabalho, buscando crescer, né? E cooperar uns com os outros, e não ficar nessa disputa de querer ser o melhor, né? E Jesus bem diz isso quando a mãe dos filhos de Zebedeu foi lá para pedir que um filho ficasse de um lado do outro no reino, aí ele disse, quer ser o primeiro? Seja o que mais sirva, o que mais ame, o que mais ajude, né? Então é só.
Ótimo. Eleni, por favor, Eleni. Vamos lá. Com relação às palestras familiares, eu sei que todo mundo já falou, mas eu acho que nunca é demais a gente lembrar que realmente nós não conhecemos, quando eu digo nós, é de modo geral. Gente, sou eu, isso é? Esse ruído? Espera aí, deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui que eu não sei. Não tem nada ligado aqui, não. Melhorou? Não mexi Na em nada. verdade, é que quando alguém deixa o microfone aberto, acaba dando retorno à microfonia. Dona Ivone, por favor, feche o microfone para ver se corta isso. É porque o meu não tem nada aqui ligado. Parece que melhorou, não foi? Obrigada, Ivone. Então, eu acho que não nos custa reforçar que a gente traz um conceito muito enrijecido de que realmente o suicida vai ficar assim assado. A gente cultivou isso, infelizmente, também na doutrina espírita. Então, esse artigo, para mim, foi assim exemplar nesse sentido, de perceber que a gente não pode absolutamente rotular nem imaginar como será no mundo espiritual, pelo que a gente julga que foi aqui ou a forma de desencarne. Então, assim, eu achei de uma benevolência, de uma riqueza, de uma sutileza inexpressível realmente. Com relação a observar que, independente, pare de botar coisa aí, Rian, que isso é feio. Isso é feio, eu não comentei nada, estava assim, mas é porque é hora da gente prestar atenção nos outros mesmo, concordo com o Alex. Eu não estava nem comendo, nem trocando a roupa, viu, gente? Estava prestando atenção no que o Alex estava falando. Com relação deixa eu ver aqui. Alex, eu fui procurar como é que pronunciava aquela palavra, viu? Peguei aqui rapidinho, vou ver se ainda lembro. Ao filho. Gente, eu tinha entendido tudo errado. Como é bom estudar em grupo. Como é bom estudar em grupo. Eu não tinha entendido que era uma criança de 14 anos que tinha desencarnado. Eu entendi que era uma pessoa que, após 14 anos, tinha vindo da comunicação. Então, que bênção eu ter entendido isso com vocês, porque se eu tivesse lido sozinha, eu ia continuar equivocada. Então, maravilha. Então, não posso, eu interpretei totalmente errado quando eu li. Com relação às correspondências, elas realmente são ricas, né? Elas trazem uma beleza. E aí vem falar, deixa eu ver o primeiro qual foi mesmo, sim, esse homem que leu, releu e que aprendeu, e particularmente o que eu gostei foi dos ensinos e dissertações, o parto, porque tem a ver com minha área, né? Então foi assim, foi muito poético realmente, ver o parto da doutrina espírita. E uma coisa que me chamou a atenção, ele falando, aqueles que têm condições de ver o momento do parto, porque tem uns, igual a gente, se colocar alguns homens ou mulheres para assistirem um parto, vão desmaiar. A gente sabe de casos assim, até de pais que desmaiam, porque não tem força, não tem condição de ver o sangue, os cortes, as suturas, etc. e tal. E aqui ele vem falar disso. Os espíritas que têm condição de estar à frente são esses que enfrentaram as pedradas, que enfrentaram o escárnio, são aqueles que foram muito mais fortes. Os que não conseguem assistir o parto vão assistir a criança nascida, que são os espíritas secundários, que não têm menos importância, mas que não puderam estar na linha de frente no momento do despertar dessa doutrina. Então, eu achei isso assim, muito interessante, porque realmente isso a gente vê nas casas espíritas. Quantos realmente são os que abrem os centros, entre aspas, e Itamar é um deles, que vai lá dar as caras e vai nas cidades. Então, assim, isso é muito legal da gente ver. E outros que vão dar seguimento ao trabalho dos precursores. Então, eu achei assim, bem legal. Com relação a Claire, como fui eu que li, então estava muito claro, inclusive essa mensagem eu tinha lido, né, da questão da diferença da moral divina e moral humana, e realmente mais uma coisa para se refletir. Como ainda existe a hipocrisia, ele vem chamar atenção sobre isso, aquilo que está escondido, a gente às vezes acata, aceita e não acha tão feio. O que vem à tona, a gente critica para se mostrar. Quando eu digo a gente, não são os 7, de um modo geral, a humanidade. A humanidade geralmente aceita o que está escondido. E o que vem à tona, e todo mundo, olha que coisa feia, como é que a pessoa fez isso? E às vezes o indivíduo que está falando faz algo muito pior porque está escondido. Então, vem falar que para Deus o que importa é a gente errar, mas querer
acertar, se arrepender e querer fazer um novo caminho. Então, assim, traz mais uma vez a benevolência, a misericórdia divina. Como é o nome do... como é? Fala L-U-O-S, né? Diz que é le. Então, o le, eu fui pesquisar e ouvi. Eu acho linda a língua francesa, né? Não entendo nada, mas... Então, o que mais me chamou a atenção foi isso. É bom, Clécio. A gente já viu, né? Eu quero ouvir Alex fazendo essa pronúncia no final, viu? Pois é, Itamar, a gente demorou muito tempo para se livrar da Desirê Godu, né? E agora ela já veio com outro bico aí, ó. Lô, como é? Clécio. Pronto. Eu queria trazer aqui alguns pontos, vou tentar ser breve aqui, mas a primeira questão foi uma fala de Rian, quando ele fala sobre que o Espiritismo não é nada novo no sentido do conhecimento, que esse conhecimento vem apenas a clarear um pouco mais dentro do seu tempo, né? Que esse conhecimento já foi dito no meio espírita ou no meio cristão e que o Espiritismo vem simplesmente reforçar. Eu vou trazer uma questão pessoal aqui, né? Mas isso na realidade não é tão pessoal assim, porque ela está na questão 626 do Livro dos Espíritos, quando ela faz a pergunta: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? A resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditarem sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais distantes. Ou seja, esse conhecimento era muito abrangente. Se a gente pegar todo o conhecimento universal, vamos colocar aqui no sentido mundial, a gente vai ver que tem uma pincelada de sabedoria em cada ponto desse aí. Isso é fantástico, né? O grande X da questão, ao meu ver, é porque grande parte desse conhecimento ou eles se mantiveram incógnitos dentro daquela cultura, ou eles se mantiveram fechada por uma questão monastérica, com receio de ela se perder e ficar ao léu e ser desvirtuada pela ignorância, ou até mesmo para manter as pessoas na própria ignorância, que todos esses aí cometem um grande erro, porque se o conhecimento ele fosse repassado de uma maneira muito mais sutil para os casos em que a ignorância está um pouco mais abrangente, se fosse passada para as pessoas de maneira geral, que elas poderiam aprender, poderiam crescer, talvez o mundo estaria um pouco melhor porque sair dessa ignorância. Mas também os próprios espíritos dizem que cada coisa a seu tempo. Então, há um tempo para cada coisa. Então, a revelação espírita ela chega na condição justamente de trazer a revelação de todo esse conhecimento abrangente em uma única doutrina. Isso aqui é fantástico. Se você beber das fontes indianas, chinesas, beber das fontes de vários conhecimentos, você olhar dentro da doutrina espírita, está lá. Isso aqui é fantástico. Quando você estuda o espiritismo, que você observa sobre esses conhecimentos, parece que o espiritismo está em todos os lugares, em tudo ao mesmo tempo. Porque Deus deixou aonde as suas leis? Na consciência. Então, quem se predispôs a aprender isso um pouquinho, ele pôde se revelar dentro disso. Isso, para mim, é fantástico. Outra questão aqui, que o Alex que trouxe aí, sobre a questão dos médiuns, a vaidade dos médiuns, o ser humano ainda não compreendeu que há umas coisas, a questão dos objetivos. Ou seja, você está à disposição do objetivo, que é a finalidade de se colocar à disposição de um trabalho acerca de um mestre, se colocar como um aprendiz para um mestre e trabalhar por essa causa, dando a ter sua própria vida pela causa, como Kardec fez, ou sua vaidade se prevalece e você extravasa essa vaidade em competições para com as pessoas. Esse é o grande X da questão. Kardec traz muito bem sobre isso, falando. E é possível a gente ver isso no nosso dia a dia. Isso é fato quando a gente vê essa discussão entre os médios, médio mais importante, médio isso, eu estou dizendo certo, seu espírito diz errado, e fica nessa discussão de vaidade e esquece do objetivo. Então, morre a mediunidade aí, morre o conhecimento espírita por questões egoísticas, e isso é desprezível dizer assim. Particularmente hoje, eu não participaria
dentro de espaços em que ficaria nesse tipo de competição. E colocaria a minha posição, né, de claridade não como superioridade, mas de compreensão que é um objetivo. Se minha presença não fizesse bem, eu pediria desculpas e licença e sairia, mas não dá realmente para conviver com coisas desse gênero. Se é para ser um aprendiz, vamos ser um aprendiz. E uma última questão aí, que Ivone comentou sobre a questão da fatalidade. Eu não estou mais com o texto aqui, porque eu passei o notebook aqui para minha esposa, mas quando fala que a questão da fatalidade, se não me falha a memória, Kardec faz uma pontuação aí, falando que ele está fazendo uma referência como uma lembrança da matéria ainda, né? Ele faz uma lembrança da matéria. Então, essa fatalidade aí é como se fosse uma lembrança dele, não tem nada a ver com o termo realmente fatalidade, mas sim com essa questão aí de uma lembrança material em que ele ainda está preso. Então, é bastante interessante tocar nesse ponto aí. Valeu. Muito bem, muito bem. Muito bem. Parou de... Clécio? Aí no de Alex e no de Clécio, eu ressalto a importância da questão, como já foi dito aí, do suicida, né? E que ele diz o seguinte, olha, para mim não existe um nada, né? Ele não pensava, se ele acreditasse que existia um nada, a primeira coisa que ele ia fazer era se vingar, né? Mas como ele tinha certeza que ele se vingando dessas pessoas ou desse acontecimento, a carga para ele seria muito mais pesada, então ele preferiu dar cabo daquela situação daquela forma ali, né? Aí ele diz assim, das pessoas que eu representei, será que ele era um advogado, né? A gente fica com questionamento assim, que alguém de fato deixou ele na mão, mas ele deixa em determinado momento que ele não conseguiu ressarcir ou fazer cumprir alguma coisa que ele ficou devendo a algumas pessoas, né? Ou alguma pessoa, então ele tomou essa atitude. Foi uma atitude pensada, né? A gente diz que na maioria das vezes é uma inconsequência, um desatino, mas não, ele pensou, colocou a hora, né? Foi às 23h45, 11h03, 11h45, e ele já tinha essa ideia, né? Ele preparou meticulosamente todo o cenário do que ia acontecer. No caso do rapazinho lá de 14 anos, né? Ele disse que acha muito interessante, né, que os pés dele não tocam o chão, mas ele sentiu o corpo dele que ele ficou lá e depois ele teve que deixar do lado, né? Sente a necessidade da mãe dele e queria ajudar a mãe dele, mas ele diz assim que vê muitas pessoas vestidas de branco, né? Mas eis que ele vê alguns com os olhos muito negros lhe encarando, né? E ele fica com medo nessa situação, mas ele tem consciência, né, que o Charles lá, o amigo dele, ele se diverte quando o Charles vai trabalhar, ele está lá por perto vendo essa coisa todinha, né? E no caso, a questão da inveja, né? Da inveja dos médiuns e da outra comunicação, como o Clécio ressaltou aí, que a doutrina dos espíritos está há muito tempo em várias outras doutrinas filosóficas, e ele usou o material da última palestra dele, viu? Não é novo não, viu, Clécio? Você está repetindo o material de sexta-feira lá com o Val, viu? Sabidinho. Não vale não, tem que trazer coisa nova. E a questão dos médios, né? Que é difícil, gente. O Eclesiastes vai dizer vaidade, vaidade, vaidade das vaidades. Então, onde tiver 2 ou 3 pessoas, assim como Jesus pode estar presente, a vaidade vai imperar sempre, né? A vaidade vai imperar sempre, porque a gente vai sempre achar que faz uma coisa melhor do que o outro, se não questionar o trabalho dos outros. Então, para mim, era só isso. Alex? Muito bom. Só lembrando que a finalização aqui da minha parte é em tom de brincadeira, viu, gente? Eu sei que esses alunos são hiperativos e que podem tomar conta de 2, 3 coisas ao mesmo tempo sem problema nenhum. Mas eu tinha sobre o artigo de Clécio, eu tinha uns pontos a considerar e Itamar
já falou antes de mim, então, para não ser repetitivo, né, repetitivo, eu vou pontuar uma outra questão também falando do suicida. Ó, nós espíritas, eu acredito que esse grupo, com o estudo da Revista Espírita, com o aprofundamento de alguns estudos, nem tanto. A gente está criando uma maturidade, um conhecimento mais profundo da doutrina que a gente está dando para clarear bastante e ficando muito bom as nossas percepções com relação às leis universais que a gente consegue perceber, né? Mas no meio espírita, o meio espírita incorre em um erro que eu costumo comparar com o erro de outras denominações religiosas também. Aí eu vou citar aqui, os evangélicos, por exemplo, o pessoal das igrejas protestantes, eles pegam determinados trechos do evangelho da Bíblia e colocam aquilo ali como verdade universal, como verdade única, e esquece de todo o contexto, ou de toda a história, ou de todos os outros pontos relacionados àquilo. E a gente sabe que o evangelho é para ser interpretado em espírito e verdade, né? Essa questão do vale dos suicidas, do suicídio, colocando como castigo, como um pecado fulminante ou extremo, isso é o velho ranço que nós temos de séculos e mais séculos militando em outras denominações religiosas, e infelizmente a gente acaba trazendo, a gente não consegue separar o homem velho do homem novo, como o apóstolo Paulo sempre quis fazer em relação do judaísmo com o cristianismo. Mas o fato é que nós espíritas pegamos alguns trechos, alguns relatos específicos, relatos pontuais, e a gente coloca como verdade universal. E o Vale dos Suicidas foi um desses. Quando Ivone do Amaral Pereira lá citou sobre o Vale dos Suicidas lá em Memórias de um Suicida, aquilo ficou como se fosse uma realidade para todos os suicidas. E a coisa não é bem assim, como já foi dito, né? O que a gente tem que lembrar é o seguinte, pessoal: uma pessoa quando chega ao extremo de, de dar fim à própria vida, psicologicamente ela está em frangalhos, ela está muito mal, está num estado terrível. Logicamente, o que se reflete na situação espiritual dela. Então, quando ela desencarna por conta de um suicídio, ela vai chegar no plano espiritual psicologicamente doente, terrível. Então, é natural que a percepção dela do plano espiritual, e como lá também muitas vezes os semelhantes se atraem, é natural que haja uma reunião de espíritos que estejam nas mesmas condições psicológicas. E isso é permitido até para ver se um consegue, vamos dizer assim, de alguma forma, ajudar o outro. Não sei como é que se dá isso, mas o camarada chega no plano espiritual em uma condição deplorável, terrível. Então, não é que exista um ponto, um local circunscrito, aqui é Vale dos Suicidas, aqui é o Vale dos Assassinos, ali é o Vale dos Ladrões. Eu acho que o espírita tem que parar com isso. E, logicamente, não estou falando especificamente do nosso grupo, não, como eu citei. Mas eu já ouvi muitos espíritas falando a respeito desses assuntos. E aí eu também não discuto, não digo nada, mas eu falo assim, pelo amor de Deus, rapaz, a gente precisa estudar e muito ainda para compreender a doutrina universal, que aí eu já entro no artigo de Rian.
Eu, particularmente, Rian, e eu já ouvi de espíritas essa afirmação também, e até me perguntaram a certa feita, algum tempo atrás, por que que a doutrina espírita, como uma religião que trouxe a verdade, uma religião que iria trazer essa verdade para o mundo, ainda não está totalmente disseminada em todo o planeta? Aí o que acontece? Eu falo, gente, não é a doutrina espírita que está relatada lá quando Jesus falou que haverá um só rebanho, um só pastor, mas é a popularização dos princípios universais, das leis divinas que a doutrina espírita clareou e trouxe para nós. Não vai ser a doutrina espírita especificamente, mas o conhecimento desses princípios é que vai fazer com que haja um só rebanho e um só pastor no futuro, quando estivermos praticando esses princípios universais. E é isso que eu acredito, e vai se dar pela ciência e não por religião, seja ela qual for. Beleza. Ok. Massa, Alex. Massa. Mas aí você não fez o que Itamar pediu, né? Por favor, recite o nome, né? Com a classe. Seria Sim, bom que claro. você ligasse o vídeo aí para a gente ver. Depois da aula da professora de francês, a gente tem que se esforçar aqui para ver e falar Ele não vai nos, aparecer. né? Tem que fazer biquinho, né, para traduzir, para pronunciar o nome do cabo. É nos. Bom, gente, temos 7 minutos aí, ou mais. Quem quiser colocar mais alguma coisa. Eu quero duas coisas. Primeiro, lembrando de fatalidade, eu quero voltar para esse termo aí, fatalidade, que foi usado, que a gente já tem um pouquinho de conhecimento aqui para saber que não existe fatalidade como algo que tem que acontecer, que invariavelmente vai acontecer. Claro que a gente não entende assim. E naquela parte ali do suicida, quando coloca, e Clécio já explicou muito bem, né? Ele fez o adendo falando sobre a questão da fatalidade, mas lembrando que alguns livros espíritas trazem essa explicação de que, se eu desencarno hoje como suicida, até Chico Xavier, ele traz uma história dessa, eu acho que foi alguém que já falou aqui, do rapaz que perdeu o braço e que ia perder as pernas. Lembram dessa história de Chico? E que a mãe foi lá em Uberaba, no grupo da prece, porque ela ficava... Lembram disso? Que aí, o que foi que Emmanuel falou para essa mãe? Olha, ele vai perder as pernas porque se ele ficar com as pernas, ele vai cometer de novo o suicídio. Então, a gente vê vários relatos, mas isso não é fatalidade, não se coloca como fatalidade, mas é a mesma coisa de uma predisposição para algo que a gente tem, que a gente deve conter para não realizar, mas aquela predisposição existe. Dependendo de como a gente se conduza na encarnação, a gente vai desenvolver, né, aquilo ali, dependendo. Um exemplo, eu tenho predisposição... Oi. Se me permite, é só um comentáriozinho em cima do que você citou. Eu tenho que permitir, fale. Hermance Dufour chama isso de reflexo matriz. É Pronto, justamente que você a já traz na matriz sua mente. psicológica, isso, é a matriz Sim. psicológica de cada Sim. ser que traz isso nas diversas encarnações. Sim, exato. É que você já... Ele falou certinho, Hermance Dufour. É Dufour. Ele fez biquinho. Ele só quis dar o adendo porque ele queria fazer biquinho. Com Louis, ele não fez. A professora de francês ensinou bem, rapaz. Então, vamos lá. A professora é boa.
Então, o Clécio, ele hoje está demais. Minha macumba aqui. Então, vamos lá. Então, é exatamente isso, não é fatalidade. A gente veio para não levar a cabo aquilo ali, mas às vezes o arrastamento, as predisposições, uma série de acontecimentos da nossa vida nos conduz para a gente ir por aquele caminho. Aí, como os espíritos dizem muito sabiamente para a gente, falta vontade firme para vencer a si mesmo as nossas inclinações que ainda não foram vencidas. Uma outra coisa, essa questão aí do umbral, só para a gente lembrar, né? Que a gente já sabe. Mas lembrando que o umbral é essa zona mental, ela não é física, ela nunca foi física, ela é mental. Aí os nossos pensamentos, enquanto espíritos, desculpe, tanto encarnado quanto desencarnado, vai criando essas formas pensamentos. E aí, o que é que vai acontecendo? A gente cria essa imaginação, a gente vai vibrando, a gente cria uma energia mental, e aí a gente vai se alinhando às mesmas criações mentais. E agora mesmo nós estamos alinhados por afinidade de pensamento. Poderia ser umbral, mas não é, graças a Deus. Entendeu? Porque o umbral é uma região de pensamentos muito menos edificantes. Aqui não. Mas sempre é essas vibrações que vai fazer essa junção. Aí aqui eu gostaria só de lembrar do cara, né, do suicida. Ele ainda, porque era recente o suicídio dele. Era recente, né? Não foi recente, Clécio? Era recente o suicídio dele. A gente não sabe o que aconteceu depois. A gente não sabe como foi que ele ficou depois. Porque no próprio texto, Kardec vai falar isso, né? Ou é São Luís que vai falar, não sei quem é que vai falar, assim, que aquilo ali era recente e que ele se sentia daquele jeito, mas e o depois? A gente não sabe como ficou essa vibração, essa imaginação, como foi que ele alinhou no pensamento, se veio aquele sentimento de culpa por ter tirado a vida, a gente não sabe, e não sabe de nada. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, mas a gente tem informações de muitos espíritos suicidas que vão nos dizer. E só para encerrar, eu ia falar exatamente isso aí do Alex. A gente tomou como parâmetro de suicídio o livro Memórias de um Suicida. Eu já li por 2 vezes. Amo Ivone do Amaral, adoro, sou apaixonada por ela. Eu acho um livro muito denso, muito denso. Conheço muita gente que não conseguiu terminar o livro, não consegue, porque realmente ele é muito denso. Eu gosto da obra dela, gosto da forma que ela escreve, mas ali não é o que de fato a gente vê nas obras, né, de Kardec como um todo. Não é, mas é mais como os livros de André Luiz. Pronto. É uma outra história, que está agregado também à história do médium. A gente também tem que lembrar disso. Agora, vamos nos lembrar de uma coisa. As especificidades não podem se tornar generalidades. O problema é que pegam-se ideias, né, alguns casos específicos e se generaliza. É aí que está o equívoco. Por isso que Kardec foi criterioso e ele fez o quê? Observou, raciocinou e trouxe para o controle universal. Olha o que diz aqui, questão 257. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes. Então, ele não trabalhou com um único médium, né? Rostang, nós vamos ver mais na frente, Rostang trabalhou com um único médium. Quando se trabalha com um único médium, né? Esses espíritos, André Luiz, Emmanuel, trabalhou só com Chico. Por que não trabalhou com vários outros médiums? Porque não se fez um controle. Sim, quem poderia fazer? As federações. Quem tinha que fazer é a federação. O papel era da federação fazer isso. Se tivesse feito isso, vamos pegar aí, pega André Luiz, beleza, vamos fazer um evoca. Eu nunca ouvi falar que André Luiz se comunicasse com outro médium. Não tem uma mensagem através de Divaldo Franco. Não tem uma mensagem através de quem quer que seja, só para o Chico. Não pode isso. Não pode.
Pega aí Humberto de Campos, começa a questionar o espírito através de outros médios para observar, coloca isso como um controle. Aí sim. Então, não vai, o problema nosso do movimento espírita, Alex falou, o Val falou também, todos vocês, e sabemos disso, é pegar as especificidades e transformar em generalidade. Aí é que bagunça o coreto. Agora, me dê um segundinho também, já que tem o que bota pimenta aí, ô Pimenta, e desde quando, porque evoca o espírito vem? Também funciona assim? Acho que Kardec já tem falado isso, mas só isso, viu, Pimentinha? Só para poder botar pimenta com você aí também. Beijo. Microfone fechado. Os espíritos vêm quando são invocados, mas será que são eles mesmos? Kardec também questiona, né? Vem quando são, quando querem, e através dos médios que são simpáticos. Então, a coisa não é como o Itamar gostaria que fosse, mas tudo bem. Isso quem tem me ensinado é Kardec nas revistas espíritas, viu? Gente, um tempo atrás, a gente fez um, até com o Djalma, viu, Val? Aqui em Juazeiro, teve uma palestra aqui com o Djalma Motarbolo. Ian, um minutinho só. Mas ela disse também, viu, Eleni, no livro dos médicos... Tréplica, vá lá, vá. É rapidinho, ele vai dizer, se a gente não chama as pessoas na multidão, qualquer um aparece. A gente não sabe onde é que foi chamado. Certo? E dentro dessa especificidade, generalidade aí, Djalma disse o seguinte: aquela menina Patrícia, de Violeta da Janela, tinha lançado um livro e ela falava do Vale dos Descamisados, né? E ele ria, que dizia que era herança de Collor, né? Ele tirava onda que era uma herança do plano Collor, porque tinha lá aquelas coisas tudinho. E depois ele tirou uma onda com a questão do Ramatiz, né? Vocês devem conhecer Ramatiz, essa coisa todinha, Ramatiz todo paramentado, e a gente conversando assim, né? Eu peguei ele, vocês terem ideia, eu peguei ele lá no Centro de Cultura João Gilberto e levei ele aqui para o aeroporto, que ele ia pegar o avião. Quem me fazendo foi isso. E ele dizia o seguinte: não é porque o espírito está todo paramentado, que ele se veste daquele jeito, mais vestido do que uma destaque de escola de samba, que ele vai ser hindu, não, porque vai ter uma vivência dele, vai ter um conhecimento, e isso é o que vai importar. O que a gente não pode é pegar todos esses princípios que estão lá, ou todas as normas, todas as técnicas, todos os aparatos que são lá do hinduísmo, do Tao Te Ching, dessas coisas, tudo, e querer forçar e colocar dentro da doutrina dos espíritos. Lógico que a gente vai ter que respeitar cada coisa lá, porque são fundamentais, foram necessários ao desenvolvimento de tudo isso que a gente tem hoje, mas é necessário que a gente deixe essas coisas lá. O que é que importa? O I Ching, por exemplo, o Tao Te Ching, o que é que ele vai dizer? Olha, para a pessoa mudar, ela precisa passar por uma crise. Quando os chineses dizem isso, é porque a crise e mudança dos chineses é o mesmo ideograma. Eles usam a mesma figura para representar. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado. Que o espiritismo é a soma disso tudo, e os princípios dele, sim, Alex, vão estar em todas as religiões, sim, mas a gente precisa ter a certeza que quando nós sairmos daqui e a Terra for regenerada, já vai ter outra coisa para a gente seguir. Porque a missão do espiritismo é destruir o orgulho e o egoísmo. Só isso. E num planeta reformado, num planeta melhor, quando essas coisas não mais existirem, a gente vai estar em busca de um outro conhecimento. E o materialismo também, né? A gente precisa lembrar disso. Então, a gente deixar essas coisas lá onde estão. E ter como base, sim, o que os espíritos nos trouxeram. Agora, lógico que eles respeitam tudo. Lógico que eles deixam tudo. Foi necessário para o nosso desenvolvimento. E aí era o que deveria ser melhor para todos nós aqui no Brasil. Porque quando a doutrina dos espíritos veio para cá, ela veio livre de todos os ranços que todos os outros países tinham. Mas, assim como o catolicismo, pasmem, o cristianismo foi moldado aqui no Brasil, que a própria igreja estuda esse cristianismo, esse catolicismo popular, o espiritismo também ganhou outra faceta. E cabe a nós, os 7 aqui, né?
7 homens, não. 4 homens, 3 mulheres e um destino. Ei, cabe a e o mesmo destino, e o mesmo destino, mesmo a destino. imortalidade, a imortalidade. Pois eu estou me empolgando aqui já, então vamos cortar. A questão... Não, eu quero dizer o seguinte, porque assim, é justamente aquela questão Clécio, que a gente ia falar. Licença aí um minutinho, para só pegar o gancho de Rian. Eu recebi uma mensagem ontem lá na Fazenda, em cima do que Rian falou. Eu vou passar para vocês aí. Os coordenadores desse grupo de estudo dizendo justamente isso. Olha, vocês estão tendo a oportunidade de trocarem experiências, informações, como a Eleni falou aí, de aprenderem juntos, mas vocês não podem ficar só para vocês isso aí. Tem que compartilhar, repartir isso aí, né? A gente tem que espalhar isso aí. Não precisa a gente, entre aspas, catequizar o povo para estudar o que nós estamos estudando. Mas o que a gente está descobrindo, a gente tem que levar para as outras pessoas. Porque todos nós aqui estamos tendo essa oportunidade nas nossas lives, nas nossas participações nas casas, e são momentos justamente da gente contribuir para a compreensão do Espiritismo. O que eu estava dizendo, na realidade, a questão do pensamento mesmo aí, claro, cada coisa é seu canto, cada coisa é sua cultura, cada coisa a seu momento. Mas é o que quer dizer? Qual é o objetivo disso tudo? Não é crescer o ser humano? Então, assim, a forma, o que para os espíritos eles dizem que importa realmente para o espírito, não é o pensamento? Então, é isso. Se o pensamento é justamente para trazer o quê? A reflexão. Se você consegue refletir em todos os pontos e chegar a uma finalidade, pouco importa a forma que ele trouxe. Desde que você cresça, que faça com que todos ao seu redor cresçam. Porque quando você cresce, você expande. Você vê, ninguém seguiu o Gandhi porque ele estava falando um monte de coisa. Muito pelo contrário, você vê que Gandhi bebeu de tudo. Ele bebeu de tudo e demonstrou isso como uma verdade materializada, entendeu? Eu pude isso porque eu bebi. Ele foi lá na teosofia, foi no cristianismo, ele foi em tudo, como ele diz, o conhecimento é uma sala de várias janelas que você tem que deixar a brisa entrar, mas não se pode deixar levar pela brisa. Esse é o grande X da questão. Então, o Espiritismo ele dá essa liberdade, porque Kardec faz isso. Está aí nas Espíritas de 1868, 67, ele faz essas comparações. E se a gente pegar lá o catálogo também lá para se montar uma biblioteca espírita lá, ele traz vários livros em que você tira pontos, tanto positivos quanto negativos, para poder fazer essa inter-relação. Porque o que importa de tudo isso é o conhecimento e a expansão do ser humano, porque é isso que vai trazer na realidade. Rapaz, o bicho está afinado, viu? O bicho está afinado. Empolgado. Não, e quando ele tira a boina, piora, viu? Como fica mais... O sangue esquenta. Bloqueador de celular. Eu acho que é a fumaça da vela fazendo efeito, viu, Rian? É porque naquele filme Contatos Sinais, o menino usa um chapéu de alumínio para que os extraterrestres não entrem na mente dele. Aí ele tirou a touca dele aí os espíritos estão chegando com mais. Ele... Faça você, meu irmão Clécio, faça a prece, meu querido, por favor. Com bono e sem boina. Mas vamos lá. Ai, Deus, vamos buscar com Deus esse momento de descontração, de conhecimento, de sintonia fantástica desse grupo. E realmente, como Itamar disse, que possamos não só beber disso, mas expandir isso, levar de todas as formas, tanto na palavra, mas principalmente nas ações daquilo que estamos aprendendo. E agradecer imensamente a Deus essa oportunidade, talvez ímpar, que muitos outros poderiam estar aproveitando, mas que não estavam talvez prontos ou abertos
a essa possibilidade. Então, agradecemos imensamente a Deus, aos bons espíritos que estão constantemente conosco, aos protetores espirituais, espíritos familiares, de toda ordem, que possa nos iluminar não apenas nesses momentos, mas nos nossos momentos familiares, nas observações de nossas ações a partir desses conhecimentos, e que assim, Senhor, possamos crescer individualmente, mas principalmente coletivamente, levando esse conhecimento, essa bênção maravilhosa da paz que é trazida pela clareza da sabedoria que os Espíritos nos trazem, e que assim possamos vivenciar com o mundo. Que assim seja. Que assim seja.